todas e todos. Aqui quem fala é o Ricardo Souza, técnico administrativo no Instituto de Geociências da URGS e coordenador do Conselho de Representantes da URGS. Estamos aí iniciando, o nosso mini curso, Desigualdade Social, Questão Social e Neoliberalismo no Brasil. Nosso curso vai ser organizado em 5 módulos, e ele é baseado na minha dissertação de mestrado, defendida ano passado, na área de serviço social. A ideia é um curso ser mais amplo, não vai ser exclusivo para quem é da área, e vamos trabalhar elementos políticos, sociais e econômicos da realidade brasileira, para a gente ter uma análise mais acurada da realidade do nosso país e de como fazer a luta contra esse sistema aí que nos oprime, que nos explora. E o curso vai funcionar em 5 módulos, como eu havia falado antes. O primeiro módulo vai ser apresentado agora, Questão Social e Luta de Classes. O módulo 2, Colonização e Dependência, para tratar da realidade brasileira. Terceiro módulo, Trabalho e Superexploração, para tratar sobre a história da luta dos trabalhadores e dos direitos trabalhistas no Brasil. O quarto módulo, sobre o neoliberalismo e as contrarreformas no Brasil, desde a Constituição de 88. E um quinto e último para tratar sobre a crise atual, a pandemia que o Brasil vive, sob o governo de extrema-direita e neoliberal de Jair Bolsonaro. Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, técnico administrativo no Instituto de Geociências e da coordenação do Conselho de Representantes da URGS. Este é o primeiro módulo do curso Questão Social, Desigualdade Social e Neoliberalismo. É parte do meu trabalho de mestrado em Serviço Social e vai ser base para uma série de cursos aí realizados aí na URGS, que vai se realizar em 5 módulos. E aí trago essa discussão sobre a nossa realidade social, econômica e histórica brasileira. Não vou me ater a questões muito específicas do serviço social, que é a minha área de formação, mas em temas genéricos aí para o debate, socializar o nosso debate. Então, no nosso primeiro módulo, que a gente vive, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, é o sistema capitalista, o modo de produção capitalista. E a nossa realidade social é que a grande maioria da população precisa suar camisa, vender sua força de trabalho para sobreviver, de alguma forma. Seja nossos colegas servidores da universidade, seja o trabalhador de carteira assinada, seja o trabalhador terceirizado, seja o trabalhador autônomo, seja até aquele que tem um pequeno negócio, precisa suar camisa, vender sua força de trabalho para sobreviver. A grande maioria da população, 99% da população, para sustentar a riqueza de menos de 1% da população, que são os milionários, os bilionários, os donos dos bancos, os donos das grandes companhias, os donos do mercado de ações, os donos de terra, os donos de fábrica, o agronegócio, o dono de empreiteira, essa grande elite que vive do trabalho alheio, essencialmente vive do trabalho dos outros, e pode parar de trabalhar, inclusive, e viver com este recurso. Essa, da visão marxista, que é muito forte no serviço social, é a contradição entre o capital e o trabalho. Que as pessoas, há uma contradição entre a socialização do trabalho e a concentração da riqueza em cada vez menos mãos, tanto no Brasil quanto no mundo. Com as recentes crises econômicas, agora a pandemia, ela não criou uma nova crise, ela aprofundou uma crise econômica já existente. Essa tendência piora, se aprofunda, se acirra. E dentro dessa lógica em que todos precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, e alguns detêm a riqueza, detêm os meios de produção, os meios de vida, os meios de gerar emprego para eles, então na lógica deles, a força de trabalho que eu, que tu e todos nós temos é uma mercadoria. E assim como toda e qualquer mercadoria, ela está sujeita à oferta e procura. Então, para eles é muito conveniente, é muito satisfatório, em determinadas épocas de crise, aumentar o desemprego. Porque se há um grande número de pessoas desempregadas, com certeza aumenta a procura no mercado de trabalho, a oferta da força de trabalho ela cresce.
ou seja, a tendência é o preço da força de trabalho, que se traduz em salário, ser menor do que em períodos em que a taxa de emprego é menor. Então, há uma tendência no sistema capitalista, assim que se acumula riqueza, se acumula capital, haver uma acumulação, crescimento da pobreza, do desemprego, da miséria e, portanto, da desigualdade social. Essa é a raiz da chamada questão social, que é o objeto de trabalho de estudo dos assistentes sociais. Uma autora clássica do serviço social, a Marilda Yamamoto, conceitua questão social, que aliás é a questão social, não são as questões sociais, ela é uma só. A raiz dela vem dessa contradição capital-trabalho no sistema capitalista. E digo mais, a questão social se manifesta de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, mas dentro de uma mesma raiz. Inclusive a questão do gênero, da raça, da etnia, da orientação sexual, do território, da localidade, de ser países desenvolvidos, de viver em países dependentes como o Brasil, de tu estar no grande centro urbano, na área rural, nas periferias das grandes cidades. São todas múltiplas expressões de uma grande questão, de uma grande contradição chamada questão social. Ela é ao mesmo tempo universal e ao mesmo tempo diversa, particular. O serviço das assistentes sociais é compreender, o objeto do serviço social é compreender o que tem de geral e o que tem de específico na realidade de cada pessoa, de cada sujeito dentro dessa contexto social, dentro desta realidade social. Então, nesse módulo, o nosso objetivo é explicar como funciona esse modelo capitalista, como ele se impõe, quais são suas contradições, e na nossa realidade brasileira a gente vê ele da nossa forma. Mas a essência, a regra geral segue a mesma. Uma minoria concentra a riqueza, concentra a propriedade, concentra o poder, enquanto uma maioria, que é trabalhadora, necessita vender sua força de trabalho, é uma maioria negra, é uma maioria indígena, são na maioria mulheres, que precisam vender sua força de trabalho e submeter à exploração capitalista para sobreviver. Isso seja na qualquer tipo de relação de trabalho, seja o servidor público, seja o seletista, seja o terceirizado, seja o autônomo, seja o motorista de Uber, todos nós somos prejudicados nesse sistema capitalista e enfrentá-lo será benéfico a todos nós. Então, eu agradeço a todas e todos aí para esse primeiro módulo introdutório. Vamos seguir na discussão, nos próximos módulos da realidade brasileira e o impacto aí do neoliberalismo, da pandemia na nossa realidade. Agradeço a atenção de todas e todos.